Uma ótima noite para você de casa. Está no ar o Aparecida Debate, hoje diferente, porque estamos seguindo essa programação toda especial preparada pela TV Aparecida, por ocasião do falecimento do Papa Francisco ontem, aos 88 anos. Assim, abrimos toda a nossa programação para que a gente possa fazer uma reflexão profunda sobre esse belíssimo legado deixado pelo nosso Santo Padre. A partir de agora, você nos acompanha ao vivo, aqui nos estúdios da TV Aparecida, muito bem acompanhado, como sempre, minha amiga Camila Moraes. Tudo bem, Camila? Boa noite para você. Sempre bom partilhar com você esses momentos aqui da nossa igreja. Boa noite, Edu. Muito obrigada. Boa noite a você que está conosco, acompanhando a TV Aparecida, ao vivo, o Aparecida Debate, deixando você bem informado e, claro, promovendo o debate de temas importantes e relevantes que foram destaque em todo o pontificado do Papa Francisco. De 2013 até agora, 2025, o Papa Francisco deixou uma história escrita para que a gente possa cada vez mais se aprofundar em tanta sabedoria. E para a gente poder debater assuntos do pontificado do Papa Francisco, nós estamos recebendo aqui o padre Edivaldo Araújo, ele que é missionário redentorista e diretor editorial da Editora Santuário. Padre Edivaldo, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Camila. Boa noite, Eduardo. Boa noite, obrigado pelo convite para essa reflexão que eu acho que é muito importante sobre o legado do Papa Francisco. Eu costumo dizer que o Papa é uma bússola para nós. Ele trouxe orientações importantíssimas para a Igreja. E essa bússola é que nos traz orientações, visões, um horizonte, um sentido de ser mais Igreja. Bússola, para você que é mais jovem... Qual dos dois, padre? É o GPS hoje, né? O GPS, às vezes a gente não sabe qual caminho chegar, tem talvez ali um destino. O GPS nos mostra o caminho. E eu acho que foi muito isso que o Francisco nos fez. Nos deu um horizonte, nos deu um caminho, mostrando a Igreja como que ela deve atuar hoje. E que devemos seguir, com a morte dele não se esgota, né? Por isso que a gente está se aprofundando em todos esses ensinamentos que o Papa Francisco trouxe para a gente nesses 12 anos de pontificado. Padre, o senhor vai continuar conosco até o fim do programa, viu? Presencialmente aqui em nossos estúdios. Vamos brincar um pouquinho. Mas temos mais convidados, né? Isso mesmo, a gente já quer dar as boas-vindas ao Frei Marques Rodrigues dos Reis. Ele é franciscano do Serviço Interfranciscano de Justiça, Paz e Ecologia. Bem-vindo, Frei. Boa noite. Boa noite, paz e bem. Que alegria estar aqui na casa da mãe, né? Conversando com esse povo tão bondoso. Paz e bem, boa noite a todos e todas. Muito obrigada, boa noite, bem-vindo. E também a irmã Laura Vicunha, ela que é catequista franciscana e também vice-presidente da SEAMA. Bem-vinda, irmã Laura, boa noite. Paz e bem, Camila, Padre Edivaldo, Eduardo e todos os devotos da nossa Mãe Aparecida. Irmã, seja sempre bem-vinda aqui à TV Aparecida, ao Frei também, ao Padre. E a partir de agora a gente abre essa ampla discussão sobre esse legado deixado pelo Papa Francisco. Camila, vamos começar por aquilo que se tornou muito importante, principalmente nos dias de hoje. O cuidado que o Papa Francisco tinha com a nossa casa comum, com o meio ambiente, todos nós inseridos nesse meio ambiente. O Papa Francisco expressou pela encíclica Laudato Si esse cuidado todo especial que vai em consonância com tudo que tem acontecido no nosso mundo, principalmente nos últimos anos. Essa encíclica foi publicada em maio de 2015. E hoje nós vemos o mundo em transformação. Infelizmente, a ONU tem gerado frequentes alertas sobre o aquecimento do planeta e suas consequências, que a gente tem visto aqui, bem próximo da gente, inclusive aqui no Brasil, com as tempestades, com ondas de calor muito frequentes e prolongadas. Enfim, o mundo está correndo um sério perigo e o Papa alertou lá atrás, né, Camila?
Com certeza. E aí, quando ele escreve, publica a encíclica Laudato Si, as pessoas vão dizer, nossa, o Papa publicou uma encíclica verde. E aí o Papa Francisco fala, ela não é uma encíclica verde, ela é uma encíclica social. E por isso eu já quero falar com o Padre Edivaldo, que também é professor, muitos anos dando aula nas salas de aula, formando pessoas, formando teólogos. Como que a gente pode analisar uma encíclica como social? Quais são os pontos que tangem a Laudato Si como uma encíclica social e não apenas ambiental, ecológica? Bom, da forma que ele trata. Em primeiro lugar, Frei Merlin, nós vamos tratar de um documento muito importante. E, ao falar da vida, ele trata a natureza e trata a humanidade. E como que nós estamos integrados. E o Papa vai nos ajudar a perceber a integração de todos. Eu com o outro e eu com a natureza. Nós vivemos, infelizmente, num mundo departamentalizado, de não reconhecimento daquilo que eu sou integralmente, como pessoa. Porque, às vezes, eu me departamentalizo na minha vida. Aqui eu sou padre, aqui eu sou professor, aqui eu sou jogador de futebol, sou isso, sou aquilo. Não, eu sou o Edivaldo o tempo inteiro. Né? Então, integrar-me comigo mesmo em todos os momentos. Integrar-me também com o outro, reconhecer o outro. E esse reconhecimento do outro é aquilo que a nossa sociedade, infelizmente, faz. O encobrimento. Eu não percebo o outro. Ou o outro existe a partir de mim. Eu vou dar um exemplo bobo, não? Por exemplo, um padre chega na comunidade, a comunidade existe a partir de mim. Eu esqueço a história da comunidade, eu esqueço a história do outro, eu esqueço a história do Frei. Não, ele existe a partir... Não, o outro existe, tem uma história. A mesma coisa, a natureza. Ela não existe a partir de mim para eu extrair. Não, eu tenho que reconhecer. E aqui... E esse reconhecimento social, vivencial, existencial, eu acho que é uma encíclica existencial. Nós vamos conversar, mas o Papa chama a atenção, ou nós nos cuidamos uns dos outros, ou perecemos todos. Aliás, é um alerta, é um chamado de consciência. Aliás, padre, a boa convivência e harmonia com a natureza, disso depende a nossa sobrevivência enquanto raça humana hoje, né? A gente está vendo por tudo que tem acontecido com o mundo, né? Com o nosso planeta. Então, eu trago também o Frei Herman para essa conversa, começando pelo Frei. Logicamente, a palavra Fica Aberta é uma Aparecida Debate, é para isso, para a gente conversar sobre esses vários assuntos. Mas o que a encíclica Laudato Si representa para a missão da Igreja hoje no mundo? Eu acho que a encíclica tem algo incrível, porque ela muda o horizonte de como a gente pensa. Sabe que, para mim, foi até uma notícia boa, porque a irmã Laura, eu conheci ela no Encontro das Águas na Amazônia. Depois que nos encontramos, sempre voltamos a nos rever. E nesse lugar, desse Encontro das Águas, nos apresenta uma bem-querência minha e da irmã em levar o Evangelho para tentar levar a criação como um sujeito de cuidado e também de bem-querência de Deus. Tem tudo a ver com a Laudato Si. Porque quando a gente pensa hoje as coisas, a gente quer pensar racionalmente, lá pegar a tradição grega, e nós colocamos sobre a nossa capacidade cognitiva o valor da vida. Então a gente pensa que nós, homens, somos melhores do que as outras formas de vida porque pensamos. Mas essa não é a relação dada por Deus. Deus nos colocou como co-criadores, corresponsáveis desse jardim que habita como um rio que se encontra e aflui gente e vida.
Qual é a missão dessa carta, dessa Laudato Si para a missão da igreja? Resgatar o sentido máximo da vida e de como que o ser humano se relaciona com ela e com Deus. Assim, a gente pode entender que a gente se encontra com Deus, com o irmão, com tudo que existe e responde isso de forma afetiva. Responde isso de forma propositiva e constrói um amanhã que é o reino de Deus. Irmã Laura, e a partir da encíclica Laudato Si, o Papa, então, começa a ecoar esse grito pela defesa da casa comum e dos povos originários também, né? E essa encíclica que repercutiu entre governos, inclusive em uma conferência do clima, né? A encíclica Laudato Si, eu acho que ela começa, né, o vovô Francisco, eu insisto em chamá-lo assim, porque assim, nos muitos encontros que eu tive com ele, era assim que eu me referia ao Papa Francisco, o vovô Francisco. A primeira questão que nos traz é justamente de que nós estamos vivendo uma crise socioambiental, porque antes os sociólogos diziam que estávamos vivendo uma crise social, os ambientalistas dizendo que era uma crise ambiental. E Laudato Si, o vovô Francisco, ele tem a capacidade de ver a realidade não de forma fragmentada, mas de forma integral. Por isso, Laudato Si nos chama para uma ecologia integral. A ecologia humana, a ecologia econômica, a ecologia social, a ecologia ambiental, enfim, essa integralidade. E o que isso tem a ver com os povos originários? Tem tudo. Porque os povos originários são povos da reciprocidade, são povos da coletividade e são povos da integralidade. Tudo está interconectado. Por isso, aqui na Amazônia, a coisa melhor que a gente pode fazer é a gente escutar bem. Porque se alguém se perde na mata, não é falando que ela consegue encontrar o caminho, é escutando, porque tem que escutar a natureza, tem que escutar a terra, tem que escutar a água. Então, Laudato Si e povos originários, elas se interconectam de uma forma integral, porque nós, povos originários, nós somos terra, nós somos água, nós somos floresta. E é necessário essa conexão. Então, esse chamado que nos fez o vovô Francisco, com Laudato Si, essa encíclica que chama toda a humanidade. Isso não é só para o mundo católico, é para toda a humanidade. Hoje nós vivemos um ponto quase de não retorno. E Dom Cláudio Umes, em memória, ele nos dizia na abertura do sínodo, com relação a essa crise socioambiental que nos apresenta, né, Laudato Si, não só como constatações, mas também como proposições para a gente sair disso. Quando ele diz, se deixarmos para amanhã, amanhã poderá ser muito tarde. Sem dúvida nenhuma. Isso que preocupa, né? Amanhã pode ser muito tarde, esse alerta que tem sido feito. E a gente lembra, padre, que essa encíclica foi publicada há 10 anos, ou seja, o Papa Francisco, ele deixou esse alerta, deixou a lição. O que precisaríamos fazer para não enfrentarmos toda essa crise socioambiental que a gente tem enfrentado nos dias de hoje? Aprendemos a lição? Principalmente aqueles que deveriam aprender, e como é que a gente pode trazer isso e tornar a nossa comunidade mais ativa também na defesa da encíclica e do meio ambiente? Olha, aprendi, ainda não. Mas, pelo menos, já assinamos para isso, não é?
aquilo que a irmã Laura falava, né? O ver a terra, a mãe terra, né? Gaia, não? O cuidado que nós devemos ter. Se nós olharmos o nosso cotidiano no dia a dia, ainda estamos muito longe disso. Não? O nosso estilo de vida é um estilo de vida que maltrata a natureza e, falando também da justiça social, maltratamos uns aos outros. Nós vivemos numa sociedade em que tudo é descartável e jogamos na natureza. E, infelizmente, também, as nossas relações são descartáveis. Nós não aprendemos a viver com afeto aquilo que o Frei e a irmã Laura estavam falando, de sermos afetuosos uns com os outros. Mas a encíclica nos dá um alerta. Eu lembro quando saiu a encíclica, e é interessante, todos começaram ali a encíclica. Eu participei de alguns colóquios junto com os economistas, junto com geólogos, junto com pessoas que, olha, o Papa está falando coisa que ninguém disse. Ele tem uma coragem, né, de nos alertar que todos foram ler, revisar, questionar, talvez debater, que faz parte do processo, dialogar. E daí surgiram várias ações dentro das comunidades, né, de cooperativas, de cuidar mais das coisas, mas cá entre nós ainda, me desculpem o linguajar, nós não tomamos consciência. Às vezes nós nos movimentamos quando a água bate na canela, né? Então, é preciso acordar, é preciso despertar que aquilo que nós fazemos, né, é prejudicial à natureza e é prejudicial também às pessoas. E o Papa que, a partir da encíclica, começou a falar sobre consumismo. E depois ele falou em diversos outros documentos pontifícios sobre esse consumismo. Quero aproveitar o tema aqui que o Padre Edivaldo nos propôs e falar com a irmã Laura e também com o Frei Marx, como que a encíclica deu um gás para que as comunidades, para que os movimentos socioambientais, os movimentos ligados à Igreja Católica pudessem realmente assumir essa missão de cuidar da casa comum. A gente sabe que muitos movimentos surgiram antes, assim como o CIMI, enfim, diversos outros, a CPT, pastorais sociais, mas como que a encíclica deu esse ânimo para que movimentos pudessem surgir dentro da Igreja? Primeiramente, a encíclica visibilizou ações, como você mesmo já nos lembrava, Camila, ações que acontecem no território, aquelas ações que está descrita lá no provérbio africano, né? Gente pequena, em lugares pequenos, fazendo coisas pequenas, transformam o mundo. Então, essas ações que já eram feitas e ganharam força a partir de Laudato Si, foi visibilizado. Um segundo elemento, a partir de Laudato Si, essas ações de território, as vozes dos territórios foram amplificadas. E eu acho que esse é o grande legado do nosso vovô Francisco. Ele conseguiu amplificar, não falar mas amplificar a voz dos povos da terra, dos povos das águas, dos povos da floresta. Então, esse legado nos faz tomar uma nova força nesse trabalho junto às comunidades eclesiais de base, junto aos povos originários, junto às comunidades tradicionais, quilombolas, ribeirinhas, seringueiras, enfim.
e também as periferias urbanas, porque a encíclica Laudato Si não é somente uma encíclica que fale do meio ambiente, descolado também desse grande momento que a gente vive e desse grande paradigma que se apresenta hoje, que é o mundo urbano. Hoje o mundo urbano está lá na última aldeia, lá na última comunidade. Então também no mundo urbano começam a ter ações de cuidado, seja de coleta, seja de reciclagem, seja algumas iniciativas que nas cidades também vão promovendo esse cuidado. Frei, o seu comentário também, não esquecendo que são os mais pobres aqueles que mais sofrem os efeitos dessa crise ambiental, né? E como amparar esses pobres diante desse contexto que tem se apresentado para todos nós? Como é que a Igreja também pode se articular na defesa, como tanto queria o Papa Francisco? Olha, amigo, eu acho que a gente vive um universo que, como que a Camila colocou, onde o Papa denuncia esse sistema capitalista, esse sistema tecnocrata, esse consumismo. Ele faz o contrário da poesia. Ele nos rouba a vida, nos rouba a esperança. Sabe, o Papa fez uma fala bonita para os movimentos sociais, dizendo: olha, vocês são poetas sociais, capaz de trazer esperança e trazer sentidos que criam novos lugares. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente fala sobre questões ambientais, é muito comum que as pessoas que estudam essas questões falam de números e estatísticas, esquecendo de olhar do brilho dos olhos das pessoas, do fato que traz na pele a concretude do problema. Quando a gente fala, por exemplo, de uma crise global, e a gente pensa que está todo mundo passando por muitas dificuldades, é verdade, né? Pensar que pegou fogo ali nos Estados Unidos, em grandes casarões e tudo mais, mas essas pessoas têm helicóptero, depois voltam a uma casa. Outra coisa bem diferente é quando acontece isso, enchentes profundas, e você mora na calçada de São Paulo. É bem diferente quando você mora num assentamento, ou numa ocupação, numa favela, e que as casas caem umas sobre as outras, e sequer você vai ser lembrado, porque você não tinha lugar para ir, e você foi colocado lá, e o teu nome não vai ser mais recordado. Quando a gente fala nesse lugar, as coisas mudam profundamente. É preciso entender que, sim, existe um problema que é global, mas a ferida no nosso corpo, de quem está na periferia, dói profundamente. A ferida dos povos indígenas, por exemplo, dói profundamente. Porque quando você envenena um rio, não é que você depois vai ligar para uma empresa e falar: olha só, minha água está ruim. Não, o teu povo vai ser envenenado. A tua comida vai ser envenenada. Como que fica uma indígena tendo seu filho nos braços envenenado? Como que fica uma comunidade de periferia sem ter como lutar, nem sequer para ter terra, muito menos para dizer que a cidade precisa ser repensada? Aí eu entendo onde entra a justiça. Tem um teólogo chamado Hans King que ele proclama uma ética global. O Papa Francisco, chega até a me dar uma emoção, ele é isso. Ele está proclamando uma ética global. Mas a ética e a moral global não é só lei. Aqui é sagrado. E eu tenho para mim que o grande ato sagrado é a gente ver lá a vida que Deus fez. Então, como que a gente resolve esse problema pelos mais pobres? Entendendo que todo lugar onde a vida pode ser ceifada, o dinheiro não tem voz. Aonde a vida pode sofrer, os projetos grandiosos não têm voz. Aonde o rio fenece, não se pode perfurar. E é nesse lugar onde a gente coloca na justiça não só o direito dos pequenos, mas a capacidade de vida global. Porque morre eles, morrerá todos nós. Onde os pequenos vivem é onde mais tem condições de vida. Então não é números, são pessoas, são vidas. E não é justiça qualquer, é algo sagrado que dará a capacidade de tudo existir.
E quando a gente vê grandes empreendimentos chegando perto de comunidades, é sempre assim, as comunidades que precisam sair, não é o grande empreendimento que tem que rever onde ele vai se instalar, expulsando, violando tantos direitos dessas comunidades, na maioria das vezes comunidades tradicionais, quilombolas, indígenas, ribeirinhas, ameaçando a existência. Eu acho que o Frei tocou muito forte na ferida, é que o mundo contemporâneo ele escolhe viver sem ética. Ele escolheu viver a economia sem ética. As situações vão levando a viver sem o outro, sem a percepção do outro. Aquilo que o Papa Francisco sempre nos chama a atenção, nós vivemos no mundo da indiferença com o outro e com a vida. E é claro, quando a gente não consegue ou não coloca o ser justo, nós não valorizamos. E a Laudato Si quer nos chamar a atenção. Louvado seja o outro, louvado sejam os povos indígenas, louvado seja a criação. Né? Aquilo que já nos chamaram a atenção, nós somos co-criadores. Nós não somos donos. Um mundo sonhado pelo Papa Francisco e que a gente precisa tornar realidade em memória desse Santo Padre que tanto bem fez para toda a humanidade, né? Bem, eu quero agradecer aqui a participação. Este é apenas o primeiro bloco do Aparecida Debate. Tem muito mais assunto para a gente poder estar discutindo nesta noite com a sua presença aí de casa. Mas, nesse primeiro bloco, eu quero agradecer muito a sua presença, Frei, e da irmã também. Muito obrigado pela participação e essa contribuição que vocês estão dando para a gente poder discutir o legado do Papa Francisco nesse momento de dor, mas também de gratidão e de esperança. Boa noite, muito obrigado. Boa noite. Eu agradeço imensamente essa oportunidade e essa TV que está fazendo essa grande mudança para a consciência. E fica aqui meus votos de a gente trazer esse Papa Francisco junto com os cantos dos pássaros, com o andar das pessoas na periferia de manhã e a certeza de uma fé que faremos o mundo melhor porque cremos num Deus diferente. Paz e bem. Paz e bem. Irmã, obrigada, viu, por estar conosco aqui essa noite. Nossa admiração pelo seu trabalho também. Obrigada a vocês também por nos permitir falar. E quero dizer que a notícia que a gente recebeu ontem, o Papa, ele foi como ele queria, no anonimato, sem grandes holofotes em cima dele. E a gente tem certeza de que ele vive, que ele está presente e que esse grande legado que ele nos deixou, cabe a nós agora trilharmos este caminho de construção de uma ecologia integral, mas com o grande chamado, caminhar juntos, porque sozinho a gente pode ir até mais longe, mas é junto que a gente consegue a transformação. Muito obrigada. A gente que agradece, o Papa Francisco vive sim. Ele está vivo nesse programa do Aparecida Debate e também toda a nossa programação. Muito obrigado. Vamos a um intervalo rápido, Camila? Vamos lá? Sim, a gente volta já, não saia daí. Estamos de volta com o Aparecida Debate, hoje todo especial ao vivo aqui em nossos estúdios, para a gente poder refletir sobre o legado do Papa Francisco, que nos deixou ontem, retornou para a casa do Pai, como disse o próprio Vaticano no seu anúncio da morte do Papa Francisco, mas que continua muito presente entre todos nós. E por isso, nesta homenagem à memória do Papa Francisco, a gente abre a nossa programação, assim como o Aparecida Debate. E bloco a bloco a gente vai discutir principalmente esses ensinamentos e principalmente sobre tudo que o Papa Francisco promoveu na nossa igreja e no mundo, até porque ele foi relevante para a humanidade como um todo. Vamos falar agora, Camila, sobre o Sínodo da Sinodalidade, este outro importantíssimo momento da Igreja nesse pontificado do Papa Francisco. Aliás, Camila vai falar sobre isso, mas ela esteve presente neste momento lá em Roma, né?
E eu imagino o quanto isso deve ter sido significativo para você, como jornalista e como pessoa e como cristã. Nós temos um Papa reformador. E o Papa, quando ele assumiu o pontificado, ele começou fazendo as mudanças não só na estrutura da igreja, mas também na mentalidade da igreja. E o sínodo da sinodalidade, ele propôs uma conversa com todas as pessoas, né? O Papa quis ouvir a todos. E aí, para a gente continuar nessa conversa, a gente quer chamar aqui para a nossa sala a Sônia Gomes de Oliveira. Ela é presidente do Conselho Nacional do Laicato. E a Sônia recebeu uma ligação do Vaticano falando assim: Sônia, você está convocada para o sínodo. E ela nem acreditou, né, Sônia? Bem-vinda, boa noite, querida. Boa noite, Camila, querida. Boa noite a todos vocês que estão aí, Padre Edivaldo, Eduardo, né? É uma alegria muito grande estar aqui com vocês nesta noite. E justamente isso, Camila, quando eu recebi a ligação, era o Padre Pedro, né, que dizia, e aí, assim, quando falou, você tem disponibilidade para participar aqui no Vaticano, eu já gritei logo, falei, meu Deus do céu, o que foi que aconteceu? Então, assim, foi uma alegria muito grande para mim receber, eu falo que foi um presente de Deus também, e tive essa oportunidade de participar desses 2 momentos, né, no 2023 e 2024, das 2 sessões do sínodo para a sinodalidade. Mas eu quero colocar uma questão aqui, porque foi a primeira vez que as mulheres puderam se sentar nas mesas, num método que foi totalmente inovador, não era assim um sínodo, e foi a primeira. A gente tem, inclusive, as imagens feitas pelo nosso cinegrafista João Éder, mostrando todo esse trabalho sinodal, em mesas onde todos se ouviam, todos falavam. Mas, Sônia, a gente não pode só falar das coisas boas, que são muitas. Mas a gente teve aí pessoas que não aceitaram que as mulheres participassem, né? Que foram contrárias, inclusive, a essa ideia do Papa Francisco, falando, olha, não aceito mulheres nesse sínodo e não aceito mulheres discutindo as propostas da igreja. Sim, tivemos, e isso, por mais que a metodologia que estávamos vivenciando ali era uma metodologia que favorecia um diálogo fraterno e tudo mais, mas tinha momentos tensos que ocorreram ali, né? Principalmente quando se tratava dos momentos abertos, de falas abertas, era visível algumas falas, né? Tomar o microfone para poder dizer, não reconheço esse sínodo como sínodo dos bispos, né? Porque tem a presença de não bispos aqui, e me chamava a atenção que não foi uma nem 2 vezes, houve vários momentos de dizer isso, e depois isso se confirma muito fortemente, Camila. Acho que a gente está tendo um probleminha com a internet. Sônia? Oi. Pode continuar. Então, e aquilo que eu estava dizendo, né? Então, em vários momentos, levantavam, alguns cardeais levantavam, né, e diziam, não reconheço isso aqui como sínodo dos bispos, porque tem não bispos aqui, eles nem falavam mulheres, falavam não bispos, né, aqui, e isto não pode acontecer, isto não é a igreja e tudo mais. E o Papa Francisco muitas vezes ouvia aquilo silenciosamente, mas mantia silencioso. E dava sempre uma resposta no momento certo, talvez não era nem naquele momento para ele dar a resposta, mas ele entrava em outro momento e dava uma resposta. E isso se confirmou muito claramente no momento de votação. Em todos os números do documento final ou no documento que foi votado na primeira sessão, foi o instrumento de trabalho e tudo mais, quando a abordagem do tema era mulher, era sempre uma chuva de votos, não, 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 e no documento final agora também, quando chegou no tema das mulheres, no reconhecimento, na valorização das mulheres, a gente podia perceber que o número de nãos foram muito fortes. Então, a gente percebe essa força ainda na igreja da não aceitação das mulheres. Mas eu tenho um relato muito bonito para dizer da primeira sessão, sabe, Camila? Uhum. Que me emociona muito. E a vocês que estão aí, que quando terminou a primeira sessão em 2023 do Sínodo,
Eu acho que o Padre Miguel vai entrar e vai lembrar muito disso. Eu terminei febril, porque quando eu vi aquela votação, eu falava assim, nós vamos, 30 dias aqui nós vamos perder, a gente trabalhou tanto para ver essa votação desse jeito, só que aí encerrou, conseguimos passar os temas que nós havíamos proposto, e aí eu cheguei próximo do Papa Francisco e disse para ele assim, Papa Francisco, muito obrigada, gratidão por você. Eu nem falava, Senhor, por você ter convocado as mulheres, ter nos convidado, leigos, mulheres, para estar aqui no sínodo, né? Fazendo essa experiência. Ele olhou assim, profundamente nos meus olhos e disse assim, eu convidei porque eu sabia que vocês não iam se acovardar. E como, de fato, isso ficou muito forte para mim, sabe? Quando ele disse isso, aquilo para mim ficou muito forte. E fica mais ainda agora, como legado do Papa Francisco. Nós não podemos nos acovardar diante das intempéries, diante dos problemas que que vem ocorrendo e essa não aceitação das mulheres. Eu quis trazer esse relato da Sônia para a gente poder mostrar o tamanho da ousadia do Papa Francisco. A Sônia já tinha partilhado sobre essa realidade lá em Roma, mas eu quis que ela falasse dessa situação para a gente entender o quanto o Papa Francisco foi ousado, o quanto o Papa Francisco deu passos largos na nossa igreja. Inclusive, né, a gente vai apresentar outro convidado especial. Me veio aqui, ouvindo a Sônia, a coragem que o Papa Francisco teve, né, durante todo o seu pontificado para promover as mudanças que eram necessárias e que ele julgava necessário. Quando ele disse o seu sim, lá naquele conclave, em que ele foi eleito Papa no lugar para suceder a Bento XVI, ele disse o seu sim sabendo os desafios que ele teria pela frente. E não lhe faltou coragem para fazer tudo o que ele fez nesses 12 anos. Então, vamos chamar, a Sônia já apresentou também, né, o Padre Miguel Martins Filho, mestre em teologia e diretor do Centro Cultural de Brasília dos Jesuítas. Muito obrigado pela presença aqui entre nós no Aparecida Debate, nessa programação toda especial da TV Aparecida, nessa homenagem em memória ao Papa Francisco. Coragem, a palavra, né, Padre? Boa noite. Boa noite, Eduardo, boa noite, Camila, boa noite, Padre Edivaldo. Para mim uma alegria estar aqui participando dessa conversa, dessa homenagem ao Papa Francisco. De fato, a palavra é coragem, né? E, claro, eu acrescentaria esperança, não é? Porque é exatamente isso que o Papa Francisco nos inspira, né? A esperançar, e aí durante ou nesse contexto do jubileu, eu não me canso de me surpreender por tantos depoimentos, tanta coisa linda que a gente tem visto aí, de testemunhos sobre o Papa Francisco, sobre o legado dele, né? Então, assim, é uma alegria, e eu estava ouvindo aqui a Sônia falando, né? E estava lembrando dessa experiência tão intensa e tão bonita que a gente viveu lá em Roma, não é, Sônia? Eu acho que a gente viveu um momento histórico mesmo. A gente está vivendo um momento muito importante na vida da igreja, né, que é a gente poder celebrar a presença do Papa Francisco e o legado que ele deixa para nós, né? Agora, Padre Miguel, você ajudou a implementar, então, um método de escuta, o método adotado nesse sínodo, que também foi uma novidade. Assim como a participação das mulheres foi um ponto bem tangível aí do sínodo, foi um ponto de discussão, de muitas não aceitações. Eu imagino que a implementação desse método ela não foi 100% aceita também. Teve quem também não aceitasse de primeira, né? Na verdade, as pessoas não estavam muito acostumadas a escutar, não é? A grande palavra do sínodo, desde o início, desde que começou em 2021, foi a escuta. O Papa Francisco, logo no início da primeira sessão da 16ª Assembleia dos Sínodos lá em Roma, ele já insistia, né, nessa palavra, a escuta do Espírito. Na verdade, nós nos desacostumamos a escutar uns aos outros, a escutar, por exemplo, nós da hierarquia, ou os clérigos, ou aqueles que têm responsabilidades nas comunidades, os próprios bispos, né? Nós nos desacostumamos a ouvir.
E o Papa Francisco quis ampliar essa escuta, né? Não é que isso era uma coisa generalizada, que os bispos não escutam, mas a própria estrutura, muitas vezes, da igreja, a gente acaba perdendo a capacidade de viver processos de decisão mais comunitários, mais coletivos. E o Papa Francisco, desde o início do seu pontificado, ele propõe, né, uma mudança de atitude por parte das pessoas que compomos a igreja, né? Ele quis que a gente aprendesse a escutar. E o método que ele propôs, ou que a própria Secretaria do Geral do Sínodo propôs, é o método da conversação espiritual, que levava a gente a viver uma experiência imersa numa espiritualidade, ou numa escuta da palavra, na escuta do Espírito, na escuta dos sinais, né? Então, assim, foi interessante a gente viver aquela dinâmica dos círculos, né? Porque eram verdadeiras comunidades de escuta, de diálogo. A gente tinha o mesmo tempo, cada um tinha o mesmo tempo. Eu participei como perito facilitador na mesa em língua portuguesa. E em cada mesa havia um facilitador, uma facilitadora, né, do método. E o método se deu assim, na escuta do Espírito. A gente começou cada uma das sessões do Sínodo lá em Roma, foi precedida por um retiro. Inclusive, a primeira sessão foram 3 dias de retiro, né, com pregações, tanto da Madre Ignácia, como de Timothy Radcliffe, que depois se tornou cardeal, foi criado cardeal pelo Papa Francisco. 2 místicos que nos ajudavam a rezar e colocavam um pouco o enfoque, lembrando que nós não estávamos ali para discutir temas, né? Simplesmente cada um defendendo a sua posição, mas tentar ouvir o que o Espírito dizia a partir da escuta também dos continentes, das igrejas locais, né? Configurados no Instrumento Laboris, por exemplo. Então, a gente lia o Instrumento Laboris, rezava cada parte do Instrumento Laboris, cada texto, cada tema, e depois a gente ia partilhar, né? E nessa partilha todos falavam com o mesmo tempo de fala e todos escutavam, em 3 rodadas. Tanto que, quando eu entrei nesse processo do Sínodo, que foi aqui na etapa continental da região do Cone Sul, aqui em Brasília, muitas pessoas não estavam acostumadas ao método e ficaram impressionadas. Inclusive, bispos diziam, que coisa interessante, né? Aí a própria CNBB resolveu publicar um livro sobre a escuta do Espírito, né? Sobre a conversação no Espírito. E, no final do Sínodo, inclusive consta no instrumento, ou no documento final, a necessidade da gente desenvolver e aplicar essa metodologia, essa experiência da escuta no Espírito nas nossas comunidades paroquiais, nos nossos grupos, movimentos. Por quê? Porque se trata de um processo, o Sínodo não terminou. Nós estamos vivendo a implementação dele, né? Então, você me perguntava sobre a questão do método. Houve resistência? Houve, mas muito pouca resistência. Na verdade, eles foram... Inclusive, houve uma mudança bastante interessante entre a primeira sessão e a segunda sessão, porque as comunidades já estavam mais ou menos constituídas, a gente já se conhecia, já havia uma confiança maior também para partilhar as coisas mais profundas. Houve momentos de tensão, a própria Sônia relatou aí, sim, né? Havia temas difíceis de serem abordados. A gente não pode achar que, assim, o Papa disse, a gente obedece e pronto, né? Nós somos pessoas, cada um traz sua história e cada continente tem sua cultura também. Ali na mesa de língua portuguesa nós tínhamos 4 continentes juntos, né? Então, assim, o mais importante desse método e da intuição do Papa Francisco foi mesmo quebrar essas resistências e abrir-nos ao diálogo e à escuta. Inclusive, Padre Edivaldo, na abertura que ele faz, o Papa Francisco, ao convocar esse sínodo da sinodalidade para mulheres, para leigos, a intenção do Papa também era para que todos se sentissem representados nesse importante momento da Igreja em que se vai definir o seu caminho, né? Eu creio que esse é um grande legado do Papa Francisco, nos ensinar a escutar-nos uns aos outros. E o Papa deu testemunho disso.
né? E seu pontificado, durante esses anos, ele foi escutando os leigos, foi escutando as pessoas. Você pega os documentos do Papa, você vê citações de todos os continentes. E aprender a escutar o outro. Eu creio que é muito difícil na nossa sociedade hoje. O outro tem o direito de fala tanto quanto eu. Todos têm o direito de falar o que pensam, o que sentem. Não importa o cargo, não importa a situação que vive, ou até a diferença de pensamento. Todos têm o direito de fala. E, ao falar, cada um também tem o direito de se posicionar. Nós não estamos acostumados a isso. Nós não estamos a escutar a todos. E, numa sociedade como a nossa, infelizmente, eu não estou acostumado a escutar nem a mim mesmo, quanto mais as outras pessoas, e todas as pessoas. Esse método, o padre estava recordando o livro que foi feito pela CNBB, é interessantíssimo para as comunidades, para todo o ambiente, eu diria até o ambiente de trabalho. Se pegar a escuta do Espírito, todos têm o direito de falar como se sente, como se posicionam. Se nós parássemos para escutar o outro, o nosso aprendizado seria muito grande. E a escuta é a base do diálogo, não? O diálogo não pode ser, e não acontece, sem o escutar e dar oportunidade para outro. E esse é, sem dúvida, um jeito de ser de Francisco, o diálogo. Esse sínodo trouxe também, Sônia, Padre Miguel, Padre Edivaldo também, essa questão da conversão pastoral, não é mesmo? A gente via muito nas entrevistas coletivas esse termo, a conversão pastoral. Sônia, Padre Miguel, qual o ponto de partida que a gente pode trazer aí para a gente falar desse destaque da conversão pastoral do sínodo? Posso entrar, Padre Miguel? Depois o senhor vai arredar. Então, Camila, eu penso que o coração da sinodalidade, ou do sínodo, ele parte muito nesse processo que o Padre Miguel estava dizendo. Mas, além de nos levar para esse momento da conversação no Espírito, a metodologia que nos ajudou muito, e que facilitou muito para a gente entender esse processo da conversão. O que é essa conversão que muitas vezes a gente pensava? E ele vai dando pistas, porque não é uma conversão assim, converter por converter. É um processo que a metodologia e que o próprio sínodo aponta para a gente, né? E aí eles fazem primeiro a recuperação do entendimento nosso enquanto batizados e batizadas, ou seja, recupera a cidadania batismal nossa enquanto pessoa. Isso é bonito, até para entrar num processo de conversão, você precisa resgatar a sua dimensão de batizado nessa igreja. Não só de pertencer a uma igreja, mas de ser igreja. Isso ficou muito bonito nesse processo, até para a gente dialogar na questão da conversão. Depois vem trazendo os fios de conversão. E aí, o fio de conversão, primeiro, é a conversão das relações. É necessário, para quem quer fazer esse processo de conversão, precisa passar por esse processo de conversão nas relações. E aí é bonito que no próprio retiro, eu lembro que o Padre Timothy trazia e falava assim: vamos colocar todo mundo no mesmo barco. E como é que nós vamos discutir relação numa igreja católica, com essa imensidão que ela quando a gente tem a diversidade que tem dentro da nossa igreja? Então, o primeiro processo é pensar nas relações.
qual o tipo de relação que eu tenho na igreja e que eu deixo ou que eu tenho vivenciado. E aí eu volto muito naquilo que o Padre Miguel estava dizendo da metodologia, porque o costume nosso, muitas vezes, é quando um fala, você levanta a mão e já quer responder imediatamente aquilo, né, que você acha que tem que responder. Só que o método ele é tão interessante que ele nos coloca na condição de ouvir primeiro o outro. E quando você já falou para ouvir os outros 10 que estão ali à mesa, você passa por um processo de conversão. Porque até aquilo que você queria falar naquele momento em resposta àquela pessoa, isso já te dá um modo de repensar. Então, a relação que muitas vezes, naquele momento, seria uma relação, talvez, uma resposta bruta, ou alguma coisa de enfrentamento, você vai mudando. Então, aí começa esse processo. Então, o primeiro passo é um processo da relação, que nós somos chamados a essa conversão, né? E depois a conversão na relação nos processos. A igreja, ela tem vários processos, ela tem todo esse amparato, né, de estar aí. E na missão, na nossa estrutura de igreja, é importante pensar também numa conversão, nesse modelo de estruturas que nós temos. E aí, nesse processo de conversão, nos processos, me chamou muita atenção quando falava das prestações de conta. Muitas vezes a gente afasta, e aí eu vou dizer enquanto laicato, como que uma relação no processo da conversão, um discernimento não feito, né, no espaço eclesial ou na missão, quando a gente não faz uma prestação de conta, a gente não faz um trabalho ético, ou a gente não tem uma transparência nesse processo, como que isso afasta as pessoas? Como que isso afasta, sai pessoas feridas, sai pessoas magoadas, afastadas. Então, nós somos chamados, então, nessa segunda parte, de pensar no processo. E eu lembro que na nossa mesa do português, né, Padre Miguel, eu estava na relatoria nesse momento, e aí o cardeal Tolentino falava assim, é importante entender que nós temos relações tóxicas na igreja, mas nós também temos processos também muito ruins da igreja. Então, nós estamos aqui, nós somos chamados a viver essa conversão, assumindo isso, essa missão. E isso a gente só vai conseguir fazer se a gente faz uma relação do encontro pessoal com Jesus. O encontro pessoal com Jesus vai me levar a viver essa experiência do processo de conversão. E aí, então, aqui eu paro. Eu falei do processo de conversão, das relações, desse processo de relação, nos processos da prestação de contas, e prestação de contas não só financeira, mas prestação de contas também da nossa missão, daquilo que nós fomos chamados, que nós somos chamados enquanto batizadas, batizados. Como é que eu presto conta disto? Como é que eu estou vivendo o meu batismo? Então, isso é muito interessante para nós também, enquanto agentes de pastoral, enquanto leigos na igreja, né? Porque muitas vezes a gente é tendencioso a falar, eu quero que quem está lá fora faça uma prestação de contas, que seja ético, mas eu, no meu espaço pastoral também, eu preciso viver. Eu preciso passar por esse processo de conversão. E isso talvez seja o mais difícil hoje no interno da igreja, trabalhar esse processo da relação que nós temos hoje, a conversão nas nossas relações, porque muitas vezes as relações são muito de favorecimento, é quem eu quero bem que está ali comigo, é quem caminha, comunga comigo, é que eu quero estar. É quem faz por mim, né? Realmente. A relação, o processo da conversão de relação, ela vai além. Então, eu paro por aqui. Aí, Padre Miguel. Padre Miguel. Nesse processo Miguel, de escuta, né, a Sônia, a gente ouve agora o padre também um pouquinho sobre essa questão da conversão, né? Pelo menos estamos no caminho, né, padre? Sim, estamos no caminho e, de fato, é o ponto mais importante desse processo sinodal, que é essa conversão mesmo, a conversão das relações, a conversão dos processos, né? Dessa conversão da qual Sônia estava falando, e a conversão dos vínculos também.
né? Na verdade, o documento final do sínodo, que é documento do magistério pontifício. Na verdade, o Papa Francisco assume o documento final como magistério da Igreja. E é inédito isso, é tão bonito. Exatamente essa escuta, ela foi convergindo até chegar a esse documento que está tão bem construído. Eu fico, assim, às vezes preocupado que as pessoas, às vezes, criticam o documento, criticam o sínodo, sem conhecer, sem ler o documento. Então, assim, eu até aproveito esse espaço para incentivar as pessoas que nos escutam, e são muitas pessoas, graças a Deus, né, a lerem o documento, estudarem o documento nas suas comunidades, na sua comunidade eclesial, na sua paróquia, no seu grupo, no seu movimento. Nós temos o documento publicado aqui pelas edições da CNBB. Vale muito a pena a gente rezar o documento. O documento está construído de modo tão bem elaborado, né? Inclusive baseado nos relatos dos encontros com o ressuscitado, Jesus ressuscitado, que vai constituindo a igreja. E nessa constituição a gente precisa avaliar esses processos que foram constituindo a igreja na sua origem, né? Quanta conversão tivemos que viver na igreja, né? Desde as origens. Então, assim, há aquelas pessoas que resistem a essa iniciativa do Papa Francisco de convocar esse sínodo sobre a sinodalidade. Eu diria, a Igreja sempre esteve nesse movimento de transformação ou de reforma. Eu acho que aí a gente precisa, de fato, se apropriar desse documento, rezar o documento, né, e perceber que nós estamos vivendo um tempo em que ou a gente muda, ou a gente assimila essa perspectiva do Papa Francisco, desse olhar à humanidade, né, e pensar, né, rezar o próprio Evangelho, né, para a gente poder viver essa conversão. Então, a Sônia falava da conversão dos processos, né, falava da transparência também, da prestação de contas. Eu queria insistir muito numa expressão cunhada no documento final, que ficou muito bem estabelecida aqui no documento final. Aliás, o documento final tem intuições e orientações muito claras, muito precisas sobre isso. É o que a gente amadureceu lá como discernimento eclesial, a necessidade de um discernimento. A palavra discernimento é muito importante, né, no documento final e no todo o processo do sínodo. Por quê? Porque a gente precisa discernir os processos, a gente precisa viver, por exemplo, numa paróquia, no conselho paroquial, junto com o seu pároco, só para dar um exemplo, né, precisa desenvolver processos de discernimento eclesial. E esse discernimento eclesial feito, mesmo aplicando o método da escuta no espírito, né, a serviço do discernimento eclesial. O que seria isso? É exatamente escutar a realidade, escutar as pessoas, aquilo que o Eduardo falava, né, a necessidade de ouvir mesmo, né, todos nós, e Sônia falava da necessidade de chamar a atenção para o batismo, né, que nos torna corresponsáveis na constituição da igreja, né? Então, assim, todos podem e precisam ser escutados. E depois, assim, a gente vai superando eu vou dizer também, assim, esse problema, eu poderia dizer assim, essa dificuldade que é o clericalismo, que foi tão combatido pelo Papa Francisco, né? E não aqui generalizando e achando que os padres são centralizadores e todos, não, mas há processos, né, que a gente precisa primeiro tomar consciência deles. Se a gente não toma consciência de que nós somos autoritários, a gente não pode se libertar. Então, a gente precisa tomar consciência, será que, de fato, eu estou envolvendo as pessoas da minha comunidade nos processos decisórios, por exemplo? Até que ponto as mulheres estão participando? Até que ponto os idosos, os jovens? Nossa, como foi interessante, e aqui, lá no sínodo, essa preocupação de escutar os jovens, né? Com todo esse universo das redes sociais, da participação dos jovens, da necessidade de serem ouvidos. Então, assim, processos, né, discernimentos, um processo de discernimentos eclesiais, discernimentos comunitários, que vão constituindo o modo de ser da igreja. Isso é maravilhoso. E isso é a herança do Papa Francisco, com certeza. Que bom que o Papa deixou esse
caminho aberto aí para o próximo Papa que virá. Sônia, Padre Miguel, nós poderíamos ficar aqui falando até altas horas sobre esse tema e seria um prazer, mas infelizmente nosso bloco já está encerrando, mas queremos agradecer a disponibilidade de vocês, não só hoje, mas tantas vezes, em compartilhar conosco sobre o sínodo e sobre tantas outras questões relacionadas à igreja. Sônia, muito obrigada, um beijo, boa noite. Padre Miguel, também obrigada. Eu agradeço imensamente a oportunidade, Camila, que vocês da TV Aparecida nos dão, e eu quero dizer que o legado do Papa Francisco está aí. Primeiro que nós não tenhamos medo, tenhamos coragem. E eu lembro muito que ele dizia para nós, durante o sínodo também, para os leigos, sejam alegres, não sejam leigos tristes, com caras fechadas, né? E vão para as periferias, sintam o cheiro do povo, vivam essa experiência, não fique dentro de estruturas, né? Eu quero ver uma igreja que caminha, que vai. Então, eu quero sair daqui nesta noite dizendo que essa é a experiência que eu quero carregar de agora para frente. Uma igreja que caminha, uma igreja que tem esperança, uma igreja que é alegre e que consegue conviver com todos e com todas e que tem lugar para todos e todas. Obrigada pela oportunidade. Obrigada, Padre Miguel, obrigada. Eu agradeço muito o convite e eu queria assim, fazer um apelo, Camila, Eduardo e Padre Edivaldo, aos pastores, de modo geral, aos bispos, aos presbíteros e também aos leigos e leigas, para viverem esse período de implementação do sínodo com intensidade, sabe? Mesmo que sua comunidade ainda não tenha feito nada sobre o sínodo, agora se interesse, procure o documento, né? A Secretaria-Geral do Sínodo, né? O Papa Francisco aprovou no dia 11 de março todo um processo, né? De recepção do sínodo, de implementação do sínodo, que vai culminar em 2028 com uma Assembleia Eclesial no Vaticano. Uma novidade maravilhosa, né? Então, ou seja, o Papa Francisco deixou já esse caminho aberto e a gente precisa assumir, como igreja, essa perspectiva sinodal, como esse modo de ser da igreja, né? É um processo, na verdade, não é um evento, é algo que a gente precisa viver isso tudo nessa perspectiva inclusiva e aberta, né? Com o coração, com o horizonte aberto, e que bom que nesse sínodo, no Jubileu da Esperança, né, com coragem, que a Sônia acabou de falar, com alegria e, claro, muita esperança. Eu estou sentindo assim, esse espírito de esperança tomando conta da gente em todo canto que eu vou. É isso aí. Muito obrigado pela oportunidade de poder participar e falar do Papa Francisco, do seu legado. A gente que agradece a presença de vocês, alegria em tê-los aqui conosco para a gente poder estar falando de um assunto tão bonito, né? Esse legado deixado pelo Papa Francisco. Padre Edivaldo continua conosco aqui no Aparecida Debate Especial desta noite. A gente volta daqui a pouquinho. Não sai daí, hein? Estamos de volta com a Aparecida Debate, programa especial nesta noite, ao vivo aqui dos nossos estúdios, seguindo toda uma programação da TV Aparecida, iniciada ontem após o falecimento do Papa Francisco, e essa é a forma que nós temos aqui o canal de Nossa Senhora para fazer essa justa homenagem à memória do Papa Francisco, abordando, tratando e conversando sobre todo esse legado que deixa o Santo Padre. Bem, estamos indo para o terceiro bloco, Camila, agora um assunto muito importante, a economia de Francisco e Clara. Temos aqui em nossos estúdios o Padre Edivaldo, continua conosco aqui para essa discussão. Queria que você apresentasse agora os outros convidados que vão entrar com a gente pela internet. A Gabriela Consolaro, ela é advogada, pesquisadora em direitos humanos e também articuladora do movimento Economia de Clara e Francisco. E também a irmã Elis Alberta dos Santos. Ela é indígena do povo Mura e também da Articulação Brasileira pela Economia de Francisco e Clara. Bem-vindas! Para a gente poder falar, a gente já estava falando um pouco antes, no começo do primeiro bloco, sobre o quanto o Papa abordou a questão do consumismo, do quanto o Papa foi incisivo. E a economia de Francisco e Clara vem propor uma transformação, né? Boa noite a vocês duas, bem-vindas, Rafaela, irmã. Boa noite, Camila, Eduardo, Padre Edivaldo.
minha querida Mana, irmã Elis. Nesse dia de tantos sentimentos, né? É estranho, uma tristeza misturado com um agradecimento gigantesco. É uma alegria podermos estar juntas, juntos, em comunidade, para relembrar, fazer memória e acender a esperança do que foi e do que é e sempre será Francisco em nossas vidas. Paz e bem. Paz e bem. Quero te pedir desculpa, Gabriela. Falei Rafaela, é Gabriela. Mas tudo bem. Irmã, boa noite. Boa noite, Eduardo, boa noite, Camila, boa noite ao Padre Edivaldo, a companheira aqui de luta, Gabriela Consolaro, aí de luta e resistência, durante esse processo aí da construção da economia de Francisco Clara. Boa noite a todos e todas que nos acompanham aí de uma maneira muito especial, nesse momento em que a gente faz memória, né, ao Papa Francisco, com muita gratidão por todo o bem realizado, por todo o seu pontificado. É uma alegria misturada com sentimentos também, né, de dor, de uma perda. A gente estava conversando antes de começar o programa que a gente meio que se sente órfão, né, diante daquilo que a gente vem construindo ali, mas assim, com a esperança de que nós damos continuidade a esse legado. E mais especificamente aqui como Articulação Brasileira pela Economia de Francisco Clara, que foi um chamado do Papa Francisco, nos chamou para construir um pacto global aí, para darmos a uma economia, a partir dos territórios que nós estamos inseridas e inseridos. É interessante, pois não, Camila, vai lá. É interessante que a gente, quando pensa uma economia global, a gente pensa, no mundo de hoje, a gente pensa uma economia em favor do lucro e cada vez mais do lucro e do lucro e do lucro. E vem o Papa Francisco que fala, não é assim, a economia pode beneficiar as comunidades tradicionais, pode envolver os povos indígenas, pode ser pela a economia solidária. Então, o Papa Francisco, com essa proposta, ele muda o nosso conceito, não é mesmo? Exatamente, ele faz uma virada de chave, né? Nós, enquanto cristãs, cristãos, católicas, católicos, crentes, enfim, nos sentimos chamadas e chamados pelo Papa a pensar também isso que você coloca, né, Camila, que são outras possibilidades econômicas. Irmã? E especificamente, assim, quando a gente ocupa um lugar dentro da Articulação Brasileira pela Economia de Francisco Clara, é a partir dos nossos territórios, né? A gente vem construindo esse processo com grande participação aí dos nossos povos indígenas, né? E de todas as comunidades, os grupos sociais que são os primeiros afetados por esse sistema, né? Pelo capitalismo. E a gente enfrenta aí um grande desafio da exploração do nosso território. E assim como o Papa Francisco tanto incentivou, né, e nos ajudou nessa reflexão, a partir da encíclica Laudato Si, a esse cuidado com a casa comum, nós, povos indígenas, temos essa conexão da terra de cuidado, né? E quando eu estive em Assis, isso foi muito significativo, porque pude compartilhar como jovem, religiosa, indígena, desse momento com o Papa Francisco, entregando para ele uma carta com os gritos, né, dos povos indígenas, sobretudo diante de um governo, na época, que flexibilizava as leis ambientais, deixando a nossa Amazônia aí para a livre exploração. Então, quando a gente encontra um aliado como o Papa Francisco, que valoriza as nossas sabedorias ancestrais, que valoriza os povos indígenas, dizendo que a humanidade, todas as pessoas devem aprender de nós, povos indígenas, a ter esse cuidado, esse zelo pela nossa casa comum, que, como dizia a experiência de São Francisco de Assis, né, na cruz de São Damião, essa casa comum que está em ruínas. E nós, como jovens, fomos tocados por esse apelo do Papa e respondemos esse chamado. Procuramos dar continuidade a esse legado, né, Gabriela? Eu queria aproveitar também aqui, entrar nessa conversa um pouquinho, né, para trazer aqui a palavra ao Padre Edivaldo, no sentido de que o Papa Francisco, assim como o sínodo da sinodalidade que a gente estava conversando agora há pouco, ao propor esse novo modelo de economia,
deve ter enfrentado muita resistência, né? Principalmente daqueles que têm seus interesses econômicos e que fazem sobrepor esses interesses econômicos sobre tudo que o Papa sonhava, né? Que é a inclusão social, que é a justiça social, o cuidado com o meio ambiente, padre. Olha, eu acredito que o Francisco sempre foi e será corajoso, porque muda uma estrutura, uma mentalidade de pensamento. E esse pensamento econômico do mundo que nós vivemos hoje, ele vai passando para as nossas vidas. Por exemplo, e a gente faz alguns provérbios, amigos, amigos, negócios à parte. Você me pede uma ajuda e eu pergunto, o que eu ganho com isso? Essa mentalidade econômica que descarta as pessoas, que coloca os nossos interesses acima do outro, é muito forte. E mesmo, né, nós vivemos numa sociedade egóica, não é egoísta, é egóica. O egoísta tem um pacote de bolacha, pelo menos ele fala, né, quer. O egóico ele esconde. Ele não é capaz de partilhar. E a economia do Francisco e Clara vem mostrar a solidariedade, uma economia solidária, uma economia que todos participam, que um ajuda o outro. E isso está espalhado, em termos de Brasil, em vários lugares. Participei com o pessoal lá de Campinas, né? Eles escreveram um livro, O Caminho se Faz Caminhar, né? Uma coletânea. Tem o pessoal da PUC, da Unicamp, em todos os lugares. Eu acho que isso deve mexer com a gente, né? A partilha, a solidariedade. E é claro, se você mexe com um modo de ser, aquilo que a gente estava falando antes, e não nos ajuda a nos converter no nosso modo de pensar, no nosso modo de ser, no nosso modo de agir, quando mexe com isso, mexe com a gente. E, às vezes, nós queremos continuar na mesma situação, explorando uns aos outros. E aquilo que trazem de testemunho é aquilo que o Papa Francisco viveu, a resistência de um caminho que traz a dignidade para todos, ou, evangelicamente falando, a vida em abundância para todos. E o que me chama a atenção é que, quando o Papa Francisco vai a Assis e propõe essa economia, e propõe uma nova forma de pensar, a nossa tendência é deixar o nosso individualismo, porque a gente vive numa sociedade individualista, e o Papa Francisco choca o mundo, porque ninguém esperava por uma proposta tão ousada. E eu queria que a Gabriela e a irmã pudessem contribuir aqui na nossa conversa nesse sentido, dessa primeira vez, desse primeiro passo que o Papa dá, o mundo passa a ver também o Papa Francisco com outros olhos. Com certeza, eu acho que Francisco nos apresenta um itinerário de conversão, de transformação sociopolítica, ecológica, que nos faz, como disse a irmã Elis, nos reconhecer nele, né? Nos sentir acendidos por um chamado que amplifica a nossa fé, que faz com que a nossa espiritualidade, vivida cotidianamente, vire instrumento de transformação social, para efetivar aquilo que a gente chama de reino de Deus, né? A partir das nossas ações de ecologia integral, a partir da nossa conversão ecológica, a partir dessa compreensão de que a ecologia tem vários sentidos, né? Um deles econômico, outro espiritual, e que as nossas decisões econômicas influenciam os grandes combates das desigualdades do planeta. Ele nos coloca, nos empodera, né? Nos coloca no nosso lugar, capazes de realmente transformar. E como o padre Edivaldo disse, isso ressoa nos rincões do Brasil e do mundo. E essa contribuição de Francisco é algo inestimável, eterno, né? É forte, enraiza nos nossos territórios, como disse a irmã Elis.
está presente em nós porque molda a nossa forma de ver a vida. Quantos jovens como eu, nos últimos 12 anos, moldaram as suas decisões, as suas escolhas, a partir do que nos colocou e vai continuar colocando Francisco, né? Essa visão da economia, que é parte nossa também, que não é restrita ao economiquez, né, à academia, aos economistas, mas que faz com que eu, vocês, todas e todos nós, também tenhamos força de atuação. Ele nos encoraja a isso, e isso é inestimável. Irmã, eu me lembro da Jornada Mundial da Juventude em 2013, quando o Papa Francisco falou aos jovens: sejam revolucionários, tenham coragem de remar contra a maré. Então, irmã, é bem isso que a Gabriela falava, né? Então, essa ousadia, os jovens, nesses 12 anos de pontificado, eu era bem mais jovem, então eu lembro do Papa falando isso. Irmã, isso dá essa coragem para os jovens lá de trás continuarem a proposta do Papa Francisco, agora pela economia de Clara e Francisco, né? Com certeza. Inclusive, nós estávamos lá, né, Gabriela? Na Jornada Mundial da Juventude, 2013, ali, já no primeiro momento, o primeiro encontro com o Papa Francisco, eu só ouvi passar no Papa Móvel, né, naquela multidão. E eu alimentei esse sonho de um dia poder encontrá-lo pessoalmente. Então, ele é um Papa que ele acredita no protagonismo da juventude, assim, porque a juventude sonha em processos de transformação. A juventude está aí entrando e saindo da universidade, né, com esses processos inovadores. O Papa nos chama para construir um pacto para darmos a uma economia, né? Essa economia adoecida, essa economia que mata. E ele realmente mete o dedo ali no capitalismo, né? E a Gabriela falava dessas nossas organizações territoriais. O Papa, falar do Papa Francisco me emociona bastante, porque ele nos conectou, jovens do mundo inteiro, né, para construir projetos econômicos a partir dos territórios que nós estamos inseridas e inseridos. Ele nos conectou no Brasil, né, com jovens que a gente não conhecia. Ele deixou um legado de irmandade, de fraternidade, ele nos uniu, e isso é muito gratificante. E fez com que a gente pudesse inovar e renovar, criando possibilidade de organizações territoriais. As casas de Francisco Clara, que estamos espalhando no Brasil, é um exemplo disso. É uma possibilidade de materializar o chamado Papa Francisco. Onde tem uma casa de Francisco Clara, é o sonho de Francisco acontecendo, né? E ele foi muito estratégico, nos levou até Assis para aprofundarmos essa espiritualidade ecológica, né? Muito presente nas nossas organizações, na nossa espiritualidade enquanto povos indígenas, essa irmandade com a terra. São Francisco chamava Irmã Sol, Irmã Lua. Nós, povos indígenas, temos a terra como nossa mãe, não como um produto que está ali para ser servido, para ser explorado, mas como algo que é parte de nós e nós somos parte dela. Depredar essa terra é também nos matar, não apenas nós, povos indígenas, mas toda a humanidade. Por isso que ele sempre chama para que nós possamos aprender, né, dos povos indígenas, cuidar e defender a Madre Terra. Até queria tratar isso com o padre Edivaldo, né, dessas experiências que a gente já tem visto aqui, a partir desse modelo que foi proposto pelo Papa Francisco, a economia de Francisco e Clara, apontam essas experiências de que é possível essa mudança, né, no formato, no tratar com a economia. A possibilidade é muito grande, né? A forma que nós vamos agir, é claro, nós temos que mudar os nossos conceitos, mas é possível, uma economia possível, uma economia que nos leva a uma sociedade mais justa e mais humana, uma sociedade em que o outro é importante. É diferente de uma economia em que o outro é descartável, o outro é meu concorrente. Nós vivemos assim, eu sou amigo seu. Né, Edu? Você me permita brincar com você. Mas se aparecer, padre, por favor. Se aparecer alguém e falar que, olha, eu tenho um cargo, entre vocês dois, a gente vira concorrente. Acaba a amizade, acaba tudo. Nós vivemos esse mundo.
A economia do Francisco e Clara mostra a solidariedade. Eu não sou seu concorrente, eu sou seu irmão, como ele vai falar na Fratelli Tutti. Eu estou junto com você, sou solidário a você. E isso, eu vejo a irmã falando do indígena, eu lembro, né, lá da Amazônia e companhia, quando a gente ia refletir a importância da conexão, do bem-estar com o outro, do viver com o outro. E a gente estava debatendo, né? Um falou, olha, mas nós já vivemos isso. Né? Um indígena fala, olha, nós já fazemos, vocês têm que aprender conosco. E realmente temos. Né? E essa fala que a irmã traz é muito bonita. Né? Perceber que a terra é a nossa mãe, o lugar é nosso. E aí nós vamos trabalhar a nossa mentalidade de uma economia construtiva e não destrutiva da terra, não destrutiva do outro. Mas, para isso, nós temos que crescer bastante. E, graças a Deus, existem muitos polos, muitas casas de Francisco e Clara. E agora a gente tem que sonhar junto, batalhar junto e construir um mundo mais humano. E é bom a gente destacar, porque, às vezes, as pessoas que estão em casa tentam compreender como, de fato, seria essa mudança. E um exemplo bem claro, a gente vê nas comunidades da Amazônia a extração do óleo de babaçu. Quando uma comunidade indígena faz a extração do óleo de babaçu para sua sobrevivência, como vivem do extrativismo ali, da coleta na natureza, a comunidade consegue extrair e vender para o seu próprio sustento. Mas aí a gente, por outro lado, vê grandes empresas invadindo esses territórios, extraindo o óleo de babaçu para ter lucro em cima disso. Então, se a gente pode ter um uso comunitário por pequenas comunidades, por que fazer a venda desse óleo do babaçu, que é algo típico da nossa Amazônia, para uma forma que só vê o lucro, só vê o capitalismo, só vê as grandes empresas? Então, seria, numa forma bem simples, a diferença entre essas questões. Né? Sim, mas trazendo experiência, né? Quantas casas foram construídas em mutirão? Exato. Quantas comunidades foram construídas em mutirão? Quanta vida é construída em mutirão? Aquilo que eu sou hoje, eu devo, mas devo imensamente a muitas pessoas que foram solidárias comigo. Né? Eu não me sou sozinho. Tudo aquilo que eu sou hoje, eu consegui sozinho. Não. Teve gente que acreditou, teve gente que me deu espaço, teve gente que sonhou comigo. Essa mentalidade de solidariedade parte da gente. Depois vamos construindo juntos uns com os outros. Então, isso é importante também na vida econômica, também no dia a dia. Né? E o que é mais importante, o lucro ou a amizade? A amizade sempre, né? Depende. Enfim. Não, eu só estou mostrando, né, e agradeço imensamente aos convidados, como que, às vezes, a gente ainda é apegado. Está enraizado, né, Padre Edivaldo? E eu estava escutando o senhor aqui, só para a gente poder se despedir, mas não deixar passar isso, né? O senhor falou de ser solidário. O brasileiro tem muito isso em momentos de dor e sofrimento, né? A gente costuma ver catástrofes acontecendo e o Brasil todo se une em solidariedade àquele povo que sofre. Mas isso tem que ser no dia a dia, não pode ser apenas nesses momentos pontuais. Não é mesmo? Exatamente. Nós temos que ser frequentemente solidário com o outro. É isso que o Papa Francisco esperava da gente. Pode se despedir, Camila? Gabi, muito obrigada, viu, por compartilhar conosco aqui a sua experiência, irmã. Muito obrigada pela disponibilidade de vocês em estarem conosco nessa noite. Maravilha, Camila. O padre Obrigada retoma... pela oportunidade de participar desse programa tão importante para a gente, né, Gabriela? Neste momento em que nós nos despedimos do Papa Francisco, né? E, como eu dizia antes, nós, povos indígenas, não perdemos apenas um Papa, perdemos um aliado.
mas o que fica é o esperançar, de continuar construindo essas possibilidades econômicas, né, a partir de um território organizado, a partir de um território que se articula com redes, com os movimentos sociais, com grupos. E o Papa Francisco valorizava muito essas iniciativas que nós podemos, a partir da periferia, eu estou na cidade de Manaus, né, numa periferia, organizar propostas econômicas que contrapõem essa lógica desse sistema que está nos matando. Possamos continuar aí construindo esse legado, né, dando continuidade a esse legado do Papa Francisco. Muito obrigada. Obrigada. Lembrando que a solidariedade, né, o mutirão, é esse método evangélico da gente ser igreja no mundo, né, e os caminhos do Papa Francisco que nos projetam a outras economias populares, territoriais, solidárias, são semente, que agora florescem nas casas de Francisco e Clara, na Articulação Brasileira pela Economia de Francisco e Clara, em cada comunidade, em cada paróquia, em cada diocese, que se propõe a discutir isso e manter vivo o legado, acesa a chama que Francisco nos presenteou durante o seu pontificado, né? Obrigada, gente, pela possibilidade. A gente que agradece a participação de vocês duas e que nós também sejamos a semente, né, desse amor que o Papa Francisco tanto cultivou entre nós. Bem, vamos lá fazer mais um intervalo, Camila? A gente vai fazer mais uma pausa aqui no Aparecida Debate Especial desta noite, em homenagem à memória do Papa Francisco, falando do seu legado. A gente volta daqui a pouquinho. De volta com a Aparecida Debate, nesta noite ao vivo dos nossos estúdios, um programa todo especial preparado para que você possa, junto com todo mundo que está aqui, que você que está em casa, que você possa refletir sobre esse legado do Papa Francisco, toda a demonstração de amor do Papa Francisco com a sua humanidade, e isso ficou muito claro nesses 12 anos de pontificado. Estamos aqui com o Padre Edivaldo, permaneceu conosco o programa inteiro, já agradeço aí por essa resistência do Padre Edivaldo. Aliás, resistência não, né? Uma satisfação, uma alegria por falar do Papa Francisco, né, Padre? É uma alegria muito grande. E recordar, né, o seu legado e mostrar os seus sonhos ou aquilo que ele mostra que é possível uma vida diferente dentro da igreja. E sonhar junto com ele, eu acho que é aquilo que eu recordo, né, falando de Francisco Dom Helder, né? Sonhar junto é construir juntos, né? É uma realidade possível. E o Papa Francisco nos traz um modo de ser igreja, de viver igreja, e transformando a vida para que ela possa ser aquilo que nós já conversamos, uma vida plena. Isso é muito bonito, né? E começa lá no Vaticano II, vem nos documentos da Igreja, e o Papa Francisco, que traz todo esse modo de ser, pensar e agir para nós. Padre Edivaldo, que é missionário redentorista, e agora a gente quer convidar outro missionário redentorista para poder somar aqui na nossa conversa. Dom José Salles, ele é bispo diocesano de Pesqueira, lá em Pernambuco. É um prazer recebê-lo nessa noite aqui no Aparecida Debate, trazendo todo esse legado do Papa Francisco e a visão dele para o mundo melhor. Bem-vindo, boa noite. Boa noite, Camila. Boa noite, Padre Edivaldo. Boa noite, Eduardo. É uma alegria estar aqui com vocês e ver Padre Edivaldo. Faz tanto tempo que a gente não se encontra, viu? Muito tempo. Faz um cadinho, nós dois agora estamos de cabelo branco, né, meu irmão? Pois é, meu irmão. É assim mesmo a nossa luta. Mas é uma alegria estar aí com vocês, falando desse Papa tão importante para a Igreja, mas para o mundo, para a humanidade toda. Dom Salles, a gente já falou aqui um pouquinho sobre a Laudato Si, falamos também sobre o sínodo da sinodalidade, falamos agora, por último, da economia de Francisco e Clara. E aí, ainda nesse assunto de transformação econômica, social, eu queria falar com o senhor a partir do Conselho de Pescadores, dessa questão econômica que o Papa Francisco propõe. Quando a gente vê os pescadores artesanais, quando a gente vê essa forma de viver, é o próprio legado, o próprio pontificado do Papa Francisco na questão econômica e social, quando a gente vê a forma como essas pessoas de comunidades tradicionais vivem, né?
Pois é, Camila, é um desafio muito grande que as comunidades tradicionais têm vivido. Eu escutei aí um pedacinho, né, vocês falando das comunidades indígenas, um desafio muito grande. Por quê? Acima da vida, da história, da cultura, da vida desses povos, de repente a sociedade, o mundo coloca o econômico. Por isso Francisco vai falar da economia que mata, a economia que tira a vida, que tira o direito, por exemplo, dos pescadores, né, que vivem da sua pesca artesanal, do dia a dia, as marisqueiras, e isso tem causado um sofrimento muito grande às famílias. E o Papa Francisco tem dado uma esperança muito grande, né, aos povos tradicionais, mas aos mais pobres. Por exemplo, a questão da migração, a população em situação de rua, as pessoas que são traficadas, não é? Ele tinha deu o coração, deu a sua vida para que a gente pudesse respeitar e reconhecer o direito dessas pessoas. Dom Salles, boa noite, uma alegria estar com o senhor aqui na Aparecida Debate. Saudades, viu? O senhor está com o cabelo branco junto com o padre Edivaldo, eu estou com a barba branca, né? É experiência, né, Dom Salles? É experiência. Mas perguntar para o senhor, Papa Francisco, a gente tem conversado, né, durante todo o dia de ontem, após o falecimento do nosso Santo Padre, no dia de hoje, vamos continuar falando nesses próximos dias, nesse funeral, nessa despedida ao Papa Francisco. O que eu falo? A gente se despede da ausência física do Papa, mas ele vai permanecer entre nós por muito e muito tempo, né? E a gente tem a responsabilidade de manter viva essa memória do Papa Francisco. Mas pelo que a gente tem conversado, Dom Salles, depois eu estendo para o padre Edivaldo, porque a gente está caminhando por hoje, pelo Aparecida Debate, para o final com o quinto e último bloco. O Papa Francisco representou muita coisa, e aqui a gente pode enumerar as qualidades do Santo Padre, do Pontífice, que não foi apenas um Papa da Igreja Católica, ele foi um Papa do mundo, é um Papa universal, né? Tanto que a gente tem visto as reações mundo afora da sua morte. Mas o senhor pontuaria algo em especial do Papa Francisco? Olha, é muito difícil, viu, escolher, porque ele é um homem de uma grandeza muito grande, muito especial para o mundo, para as pessoas. Mas eu, esses dias, rezando, vendo a sua presença missionária, mesmo numa cadeira de rodas, sabendo que não estava bem, a dificuldade na respiração, me marcou muito, ou me marca muito o pontificado do Papa Francisco, que é a simplicidade. A simplicidade. Eu quero relembrar aqui um confrade redentorista, já faleceu, o padre Chiovaro, né? Ele disse que na Bolsa de Valores do Espírito, a simplicidade é um valor seguro. E não só impede o nosso caminhar não impede o nosso caminhar para o futuro, mas nos torna mais ágil. O Papa Francisco é de uma agilidade no pensar, no olhar o futuro, uma visão aberta, larga. Isso só é possível pela sua simplicidade. Se a gente estiver amarrado, né, nos nossos panos, nos nossos títulos, nos nossos cargos, dificilmente a gente vai poder ser mais ágil para poder também enxergar a dor do outro, poder tocar o irmão, poder viver uma vida que leva ao outro esperança. Então eu gostaria muito de destacar e guardo no meu coração, eu tive com ele várias vezes, a sua simplicidade de vida. Só assim é possível Francisco falar de tantas coisas e tocar o coração de tantas coisas, pela sua simplicidade, como Jesus. E é interessante aqui na autobiografia do Papa, ele fala que a igreja não pode ser uma alfândega. E aí vem muito ao encontro do que o Dom Salles está falando para a gente, dessa questão de não se apegar a títulos, a processos. E Padre Edivaldo, nesses dias, relembrando todo o pontificado, houve momentos onde a comparação enquanto teólogo foi inevitável. As pessoas falavam, o Papa Bento XVI era um teólogo por excelência, o Papa Francisco não tem base teológica, e a gente ouviu essa comparação lá no início do pontificado. Mas nesses 12 anos, o Papa Francisco vai provar que a teologia do povo ele conseguiu mostrar para o mundo afora, né?
Eu creio que parece que a desvalorização do outro sempre tem que acontecer, né? Mas para desacreditar, né? O Papa Francisco, o Mário Bergoglio, sempre escreveu, sempre vivenciou junto com as pessoas. E respondendo, né, a questão, o que é, né, a característica, ou qual a característica? A humanidade do Francisco. Ele é muito humano. E na sua humanidade, no seu jeito de ser solidário, na sua compaixão, no reconhecer, no ver o outro, naquilo que o Salles lembrava, o Dom Salles, a sua simplicidade e humildade são características fortes dele. E é uma pergunta que as pessoas fazem, né? As pessoas conversam. E eu ouvi de uma pessoa da pastoral, o Papa Francisco era o Jesus na Terra, né? De uma pessoa simples. Eu acho que essa expressão, ele é alguém que mostrou o Evangelho no seu dia a dia, a Boa Nova. E o Francisco, ele ajudou que esta Boa Nova, o Evangelho, fosse uma boa realidade na vida de todos. E, se me permitam, essa última encíclica, que ele fala do coração de Jesus, ele nos chama a atenção que nós vivemos num mundo sem coração. Cada vez mais um mundo sem coração, no individualismo, no consumismo, tantas coisas. É necessário resgatar o coração como aquilo que nos dá sentido, um horizonte. E eu acho que foi isso que o Francisco viveu. Características, né, que a gente vai enumerando aqui, vai pontuando, a humildade, a simplicidade, e que tornaram, né, Dom Salles e Padre Edivaldo, também a Camila, eu gostaria de uma opinião dela, a Camila que está sempre muito próxima, acompanhando o pontificado de Francisco, que o tornaram tão próximos da gente, que quando a gente recebeu a notícia ontem da morte do Francisco, era como se fosse alguém muito próximo da gente, né? O nosso pai, o nosso avô, citado anteriormente, né? E é por isso que mexeu tanto com o mundo, né, Dom Salles? E está mexendo tanto com a gente dessa ausência física do Papa Francisco, né? Exatamente, Eduardo. Olha, isso que o Padre Edivaldo fala é muito forte, né? A sua humanidade, a sua simplicidade o faz um pastor, primeiro, que olha, né? Um pastor que olha, um pastor que enxerga, que vê o sofrimento do seu povo. Diz que Jesus vê a multidão. O Papa Francisco foi alguém que vê a multidão. Depois, outra coisa, a sua fala é uma fala que toca o coração das pessoas. O teólogo não é aquele que fala difícil. O bom teólogo, é aquele que é capaz de falar e tocar o coração das pessoas. E principalmente num tempo que nós vivemos hoje, né? Num tempo de muito sofrimento, de muita dor, e que é preciso tocar o coração das pessoas com a poesia, com a música, com uma piada, com uma brincadeira, como ele sempre fazia, né? E sabia fazer, né? Francisco é aquele que também estende a mão às pessoas. Ele não tem medo de gente, não tinha medo de gente. Ele não tinha medo de se aproximar das pessoas. Quando aqui esteve no Brasil, lá no Rio de Janeiro, perguntaram, né, se ele não ficou com medo, aquele momento que a multidão invadiu. Ele disse, não, eu não tenho medo, porque eu vim para estar com as pessoas, eu vim para tocar as pessoas. Então, as atitudes dele são muito as atitudes de Jesus, que nós podemos enxergar. Eu acho que isso também desburocratiza a nossa igreja, né? A instituição igreja. Nós não podemos ser esta igreja distante das pessoas, distante do povo. Ninguém anuncia um evangelho do alto do seu pedestal, né? Precisamos estar, aí ele vai falar das periferias, da onde a gente deve estar, o lugar onde a gente deve estar. Onde é que se encontra o ressuscitado? O ressuscitado se encontra na Galileia.
E, assim, falando do ponto de vista desse encontro que o Papa tinha, até a partir da comunicação. A gente viu um Papa muito aberto à comunicação, um Papa que foi claro e simples com a comunicação com os jornalistas. Em 2013, quando ele chega ao Rio de Janeiro, ele faz a primeira entrevista dele a um jornalista brasileiro, e, a partir daquele momento, ele viu que ele precisava dar entrevistas, que a repercussão foi muito boa, de um Papa próximo de jornalistas. E aí a gente vê, até agora, por último, no hospital, boletins onde o Papa pediu que fosse claro. E aí vem essa proximidade que Dom Salles trouxe aqui, esse ponto para a nossa conversa, dessa proximidade do Papa com o povo. Ou seja, ele viu também na comunicação uma ferramenta de chegar até o povo, né, Padre Edivaldo? É um Papa que se fez próximo, verdadeiro, do jeito dele, simples de ser, não muito teatralizado, mas vinha ao encontro. Eu acho que esse Papa é o Papa do encontro, que nos faz ser encontro com o outro, com compaixão, né? O olhar, sentir compaixão, sentir-se próximo, encontrar-se. Talvez, lembrando o que o Salles falou, Dom Salles, não ter medo do encontro. Não tem medo de encontrar-se. Eu vim aqui para encontrar. O Papa Móvel era aberto, né? Ele não queria só passar, ele queria encontrar, estar próximo. E desse estar próximo, o jeito dele sempre foi assim. Eu lembro no Rio, né, uma coisa que me chamou: estou chegando aí, vamos colocar água no feijão. Na comunidade, né? Na comunidade da Varginha, no Rio de Janeiro. Pessoa, né? O Salles também, nós somos missionários. Quantas vezes a gente entra na casa das pessoas, em vez de entrar pela sala, já vai entrando pela cozinha. Já é o melhor lugar, né? Não, é porque a porta já vai, principalmente em Minas, né? Já está lá no fogãozinho de lenha. Estou chegando, né? Coloca água no feijão. É espontaneidade, né? Muito dele, né? E é muito bom. O estar próximo, que o Salles falava, é não ter medo de gente. Exatamente, né? Eu fico aqui pensando, viu, Dom Salles, o que a gente pode esperar desse próximo Papa, né? E a gente tem grande expectativa quanto a isso. Não podemos jamais esquecer essa memória do Papa Francisco, né? Mas se cria, logicamente, uma grande expectativa em relação ao próximo pontífice. Se vai dar ou não continuidade a essa ação do Papa Francisco, ao modo como ele tratou com esse povo, ao modo como ele se aproximou, que ele foi ao encontro desse povo, né? E a gente fica pensando aqui, como será esse próximo Papa, né? Sem jamais esquecer esse legado do Francisco. Dom Salles, agora a média ficou muito alta, né? Pois é, mas eu vou recorrer ao próprio Papa Francisco, né? Ele sempre diz que a gente precisa estar aberto às novidades do Espírito. E eu acho que ele, no sínodo, ele nos deu um exemplo muito importante. Eu acho que não são as nossas especulações, mas abrir a novidade do Espírito. Nós confiamos que o Espírito age na igreja. O Espírito agiu na vida de Francisco e continua agindo na sua igreja. Eu tenho convidado aqui a nossa diocese, as pessoas. Hoje mesmo estive com os jovens do nosso colégio diocesano. A juventude começou a bater palma que não terminava mais, né? E eu disse a eles, qual é a importância agora? Nos colocarmos em oração, pedindo o dom do discernimento aos cardeais, rezando para que o Espírito continue agindo na igreja. E com o Espírito, minha gente, não adianta fechar a porta, viu? Porque ele abre. A força do Espírito é muito grande. Eu acho que nós estamos vivendo e vivemos no pontificado de Francisco um momento muito forte do Espírito, um momento muito grande do Espírito, né? Que falou através da ação desse grande pastor, desse grande homem, né? Então eu acho que não tem como fechar, como dizer, não, agora nós vamos voltar tudo para dentro da sacristia. A palavra de Deus,
O mundo tem sede dessa palavra. O mundo tem sede da ternura, da misericórdia, né? Ele falava muito de hospital de campanha, né? Eu acho que uma das prioridades pastorais vai ser da igreja ser esse hospital de campanha com 3 médicos. A compaixão, a misericórdia e a reconciliação, que eram 3 temas. E aí, se você quiser colocar com 4 médicos, a esperança, dentro desse hospital de campanha. Dom Salles, a gente quer agradecer demais a sua participação conosco, até pelo horário, a gente sabe de todas as atividades, então muito obrigada por contribuir conosco aqui no Aparecida Debate Especial do Papa Francisco, nossa gratidão. Eu é que agradeço, eu não perderia de jeito nenhum a oportunidade da gente conversar e aprofundar, né, a vida do Papa Francisco. Quero agradecer muito a participação, sempre uma alegria partilhar esses momentos com o senhor, Dom Salles, e que a gente nunca perca a esperança, porque o Papa Francisco é o Papa da esperança e ele renovou tudo isso em nós através do seu pontificado. Uma ótima noite, viu? Bom descanso para o senhor. Obrigado, muito obrigado. Boa noite. Um abraço Boa grande, noite. Salles. Um abraço. Padre Edivaldo, a gente está chegando ao fim do nosso Aparecida Debate. Algo para pontuar e encerrar, de fato, o nosso programa especial do Papa Francisco. Olha, eu, na atividade de professor, eu já li algumas teses, monografias sobre o Papa. E uma me chamou muita atenção, o Papa da Ternura, né? E eu creio que Francisco é isso: ternura, compaixão, misericórdia. Então, que a gente possa aprender dele a ser terno, a ser compassivo. E é por isso que a gente está abrindo todo esse espaço para falar tanto do Papa Francisco, né? É justamente para que você aí em casa, junto da sua família, junto da sua comunidade, também possa fazer brotar tudo isso que o Papa Francisco fez através da sua semente do amor, né? Essa ternura, essa simplicidade, essa compaixão, essa misericórdia, tudo isso que a gente espera dessa humanidade tão ferida, né, Padre? Muito obrigado. Sempre uma alegria estar com o senhor também, viu? Obrigada, viu, Padre? Eu que agradeço o convite, né? E sempre que tiver a oportunidade estarei com vocês. Obrigada, Du. Eu que agradeço, Camila. A você que nos acompanhou aí de casa nesse Aparecida Debate ao vivo. Amanhã a programação da TV Aparecida segue com todo esse especial dedicado ao pontificado do Papa Francisco, o qual sentiremos saudades. Muita saudade. Inclusive, amanhã você acompanha e começa o velório na Praça de São Pedro. O corpo do Papa Francisco, que está na capela da Casa Santa Marta, será levado para a Praça de São Pedro e você vai acompanhar tudo aqui na TV Aparecida. Boa noite para você, um ótimo descanso, até a próxima.